Freira enfrenta paciente aterrorizante e o segredo sombrio está prestes a ser revelado. A freira Clara caminhava pelo corredor do convento, suas sandálias arrastando-se sobre o chão de pedra fria. Há anos, naquele lugar isolado, a morte era uma presença constante. Ela estava acostumada a cuidar de pacientes em estado terminal, a abraçar o sofrimento como parte de sua missão. Mas a chegada do Sr. Almeida mudaria tudo. Desde o primeiro instante em que seus olhos cruzaram, um arrepio percorreu sua espinha. Ele tinha uma aura perturbadora, um mistério que pairava sobre ele como uma sombra. Naquela noite, enquanto Clara preparava o remédio para Almeida, o ar ficou gélido. Um sussurro veio de algum lugar. "Ajude!" ecoou na escuridão. O coração de Clara disparou. "É apenas a sua mente", ela disse para si mesma, tentando ignorar a sensação de desespero. Mas nas horas que se seguiram, uma série de eventos estranhos começou a desdobrar-se. Os pacientes sussurravam entre si, seus rostos pálidos tingidos de um medo que Clara nunca havia visto. As velas chamuscavam, pequenas chamas tremulando como se estivessem em um frágil equilíbrio com a escuridão que se aproximava. Naquela manhã, quando Clara entrou no quarto de Almeida, ele estava pálido, quase transparente. Seus olhos profundos refletiam um passado que ela não queria encarar. "Freira, você sabe quem eu sou, não sabe?" A pergunta dele cortou o ar. Clara sentiu um calafrio. "Você deve descansar, Sr. Almeida", respondeu, tentando afugentar os pensamentos que começavam a circular em sua mente. Mas ele apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. No dia seguinte, Clara foi acordada no meio da noite por um grito. Correndo pelo corredor, encontrou um dos pacientes, a expressão de puro terror em seu rosto. "Ela está aqui, a sombra da morte." Clara tentou acalmá-lo, mas o homem começou a se debater. Ele viu algo que ela não conseguia ver. Algo que ameaçava engoli-la. E aquele canto escuro do convento parecia fazer ecoar sua aflição. A cada dia que passava, Almeida revelava mais de suas memórias. "Lembre-se, Clara, a culpa nunca morre." Ela sentia um nó se formar em sua garganta. As palavras dele eram como garras, persistindo em seu coração. Sombras se moviam para além do alcance da luz. E Clara sentia que estavam assistindo, esperando o momento certo para atacá-la. Quando a noite caía, sussurros se acumulavam nas paredes, murmúrios de um passado que Clara tentara enterrar. Finalmente, numa noite sombria, enquanto as estrelas pareciam ocultar-se no céu, Clara decidiu confrontar Almeida. "Por que você está aqui? O que você quer de mim?" Sua voz estava carregada de medo. "Eu sou a verdade que você tem medo de descobrir. Estamos ligados, Clara." Sua fuga do passado trouxe sua própria condenação. As gotas de suor escorriam pela sua testa e a sensação de morte começou a envolver o convento. No instante em que o relógio badalou a meia-noite, Clara soube que algo terrível estava para acontecer. O ar ficou pesado, a escuridão parecia viva. Ela encarou os olhos de Almeida, que agora brilhavam com a intensidade de uma tempestade. "Você ainda pode escolher, Freira. Encare seus medos ou continue vivendo nas sombras de sua própria história." A atmosfera estava eletrificada, e Clara sentiu que tudo estava prestes a mudar. A liberdade ou a condenação dependia de sua escolha. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada, o coração batendo forte, os olhos fixos nos de Almeida. A tensão no ar era palpável.
Encare seus medos, disse ele, e aquilo reverberou em sua mente como um eco distorcido. Mas o que poderia ser mais aterrador do que aquela presença encarnada? Lembrou-se das paredes do convento, sempre frias, sempre carregadas de um peso que nunca conseguira tocar. A atmosfera começou a mudar e um arrepio, não só do medo, mas de algo mais primitivo, percorreu seu corpo. As sombras dançavam nas paredes, como se ganhassem vida própria. De repente, um estrondo veio do altar, um som ensurdecedor que cortou o silêncio como uma faca. Clara e Almeida se viraram, os olhos arregalados, e algo se moveu na escuridão. Foi uma sombra. Mais densa que as outras, se arrastando pelo chão. Ela ondulava, como se estivesse viva. Clara sentiu a ânsia subir ao perceber que não era apenas um jogo da sua mente. Era um demônio. Aquela ideia a fez estagnar. Uma mistura de terror e descrença invadia. Mas algo no fundo de sua mente dizia que aquela criatura estava ali para provocá-la. Clara, sussurrou Almeida com um tom melancólico. Você não sabe, mas já a viu antes. Uma memória surgia, fugidia. Flashbacks de uma noite esquecida, cercada por risos, mas também pelo pavor que ela havia enterrado. O convento, aquele abrigo que sempre a protegeu, tornava-se sua cela. A sombra avançou, e com ela, a verdade passou a se desvelar. Era como se pedaços de realidade se descolassem frente aos seus olhos. Não, não pode ser, Clara murmurou. Seu corpo tremia agora, o horror da revelação fazendo seu estômago revirar. A culpa nunca morre. O eco da frase de Almeida colidiu com a sombra. O que ele sabia? A sombra pareceu ficar mais densa, mais poderosa. O vento uivou, se infiltrando entre as frestas, como se o convento estava respirando. Então, com um rugido que gelou o sangue nas veias, a sombra se espalhou. Clara viu rostos familiares perpassarem seu corpo escuro, pacientes que ela havia perdido ao longo dos anos. Suas expressões, retorcidas em dor e desespero. O terror tomou conta, fazendo seus sentidos superlotarem. Era um pesadelo coletivo, uma consciência amaldiçoada. E suas vozes. Clara, você nos abandonou. Ela se virou para Almeida. Um abismo de perguntas nos olhos. Você é parte disso. E naquele instante, o semblante dele se transformou. A aura perturbadora tornou-se mais intensa. Não era apenas um homem, mas uma manifestação de tudo o que o convento guardava. Os segredos, as angústias, as almas perdidas. Você me trouxe de volta, disse Almeida, com um sorriso maligno. Você me permitiu voltar a este lugar. Agora vamos brincar de esconde-esconde com sua consciência. Ele riu, e seus olhos brilhavam em um tom sobrenatural. O ambiente começou a desvanecer, e Clara sentiu que o chão abaixo dela não era mais sólido. A sombra começou a engoli-la, ameaçando-a consumi-la. Clara gritou, mas sua voz soou como um sussurro perdido no vácuo. O tempo parou. O ar espesso como um manto de escuridão. Ela estava prestes a ser absorvida por um horror ancestral, que trazia consigo todos os segredos do convento. Escolha, Clara. A voz de Almeida se tornou um eco distante. O que prefere? Enfrentar a escuridão ou se tornar parte dela? A sombra a envolveu, e Clara percebeu que sua vida, suas escolhas, tudo o que acreditava ser verdade, estava prestes a ser desfeito. Enquanto a escuridão se fechava sobre ela, uma gargalhada ecoou. Uma risada demoníaca que parecia vinda de cada canto do convento. As paredes pareciam mover-se, transformando-se em testemunhas silenciosas de um horror que viria à tona. E no último piscar de olhos, Clara entendeu. Talvez a maior sombra de todas não fosse a que a cercava, mas a que ela levava dentro de si. Com um grito que ecoou pela eternidade, ela sentiu a escuridão a consumir, e tudo se apagou. A dúvida agora pairava no ar. Quem ou o que realmente estava preso ali? Clara sentia a pressão da escuridão como se o ar estivesse se esvaindo, cada respiração se tornando um desafio. As sombras se moviam freneticamente.
uma dança macabra de dor e raiva. A queda dentro do abismo parecia interminável, cada segundo se arrastando, e o calor das chamas engolindo sua mãe ameaçava queimá-la por dentro. Com isso, um sentimento de desespero tomou conta dela. O medo a cercava, gritando que tudo estava perdido. Então, enquanto caía, uma onda de energia esmagadora a envolveu. Clara não estava mais sozinha. As almas, aquelas que ela pensara estar perdidas, estavam ao seu redor, uma multidão que se contorcia e se debatendo. Você trouxe isso para nós. Uma voz ecoou, potente e cheia de rancor. Clara olhou ao redor, assustada, encarando rostos familiares que antes esperavam por ela, mas agora exalavam ódio e dor. Libere-nos, Clara. É por sua causa que estamos acorrentados. Ela estava no centro, cercada, sentindo a culpa como uma corrente gélida. Clara gritou, implorando, não, eu não quis isso. Mas suas palavras eram tragadas pela escuridão. Não com raiva, mas com discriminação. A presença atrás dela, a figura monumental do antigo espírito, se ergueu nas sombras. É você quem deseja que eles estejam livres. Mas saiba que eles foram feitos para sofrer, e você também. Vocês pertencem a mim. Sua risada reverberou e o ambiente estremeceu. A luz dentro de Clara começou a brilhar. Um último lampejo de esperança. Não, eu não serei sua, gritou, erguendo a mão diante da criatura. Assim que fez isso, uma luz dourada explodiu, chicoteando como um raio, e tudo à sua volta pareceu parar. O portal atrás dela tremeu, se contorcendo. Mas, imediatamente, essa luz se transformou em um miasma de sombras retorcidas e grotas. Um grito grotesco ecoou, e uma nova forma surgiu do abismo. Uma mulher, com vestes rasgadas que pareciam feitas de pura escuridão. Seus olhos largas cavidades vazias refletiam um horror inimaginável. Clara, ela sussurrou, lembre-se de mim, eu sou sua verdadeira herança. A voz era sua, mas ao mesmo tempo não era. Era Clara, mas também era todas as suas vítimas. Uma onda de pavor a atingiu. Lembrou-se das lições, das promessas que havia feito e da paralisia que a acompanhava desde o incêndio. Essa mulher estava conectada a ela de uma maneira profunda, e as sombras começaram a se unificar, formando uma figura maior, mais poderosa. Não. A consciência de Clara lutou, tentando não olhar. Mas era como um ímã. Os rostos dos pacientes torturados agora dançavam em torno da figura. Uma mistura de dor e cólera. Você é nossa salvadora, ou nossa condenada, sussurraram, e ela entendia com um arrepio. Ela era o elo entre os sofrimentos. Os olhos da criatura brilharam intensamente. Você pensa que eles querem ser livres? Na verdade, eles desejam o seu poder, Clara. Você é a essência do que significa ser triste. Ser culpada. Os murmúrios aumentaram em um clamor ensurdecedor. A entidade se aproximou, e tudo ao redor desmoronou. Clara gritou em desespero enquanto a mulher se aproximava. O que você quer de mim? E enquanto a luz ao seu redor se intensificava, a mulher fez um movimento lento, como um abraço que poderia consumir tudo. Um hálito gélido envolveu Clara, e a verdade começou a desmoronar em sua mente. O que se escondia debaixo da superfície. O que ela realmente era. E no ápice do terror, uma nova sombra se formou sobre todas elas, mais escura, mais profunda. Uma voz imunda, cheia de dulçor e veneno. Era um eco do Padre Francisco, sua figura se unindo à totalidade da desgraça. Finalmente, você despertou o verdadeiro horror. Tudo isto foi planejado, Clara. Todo este sofrimento, tudo isso, é só o início. Aqui, neste lugar, nós somos eternos. E agora você também será. O chão começou a rachar mais uma vez. E Clara sentiu o horror surgir em sua essência. As sombras estavam finalmente se revelando. Revelando todos os segredos que lhe foram sussurrados por tanto tempo. O convento, um monumento de dor, tornou-se uma prisão de almas, e ela era o seu coração pulsante. A escuridão se contorcia como uma serpente viva,
e Clara sentiu seu corpo ser puxado, a sensação de estar se desintegrando. Então, em um confronto explosivo, o ambiente se iluminou. Uma onda de calor e luz a envolveu como um abraço, e a figura da mulher a compelindo a seguir em frente. Os sussurros tornaram-se gritos. Não deixe que ela te capture. Você é mais do que isso. Clara sentiu a força de seus gritos, mas a presença maligna à sua volta estava se intensificando, formando uma tempestade de sombras e luz. Mas, ao invés de ceder, algo dentro dela se despertou. Um sentimento feroz de resistência. Não, eu não sou sua. Uma onda de determinação fluiu através dela, e Clara focou nessa centelha de luz interior, unindo-se a todas as almas que por tanto tempo desejavam liberdade. Eu não sou uma prisioneira. Eu sou a soma de todas as minhas escolhas, dobrando a dor e revertendo a calamidade. E, com um grito que atravessou os limites do horror e da esperança, ela fez sua escolha. A luz que emanava dela explodiu, sua essência clamando contra a escuridão que anteriormente a dominara. Pode-se ouvir a presença maligna ranger de dor. As sombras começaram a se desvanecer, mas em um último momento de desespero, as vozes tornaram-se um eco ensurdecedor. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. Você não pode escapar do que se esconde na sua própria alma. A escuridão pareceu ceder, mas uma gargalhada vinda do abismo penetrou seu ser, uma risada gélida que reverberava nas paredes. Então, tudo escureceu de uma vez. Clara estava no limbo da consciência, presa entre a luz e a escuridão. E a última coisa que as almas disseram antes de se dispersarem foi: estamos todos perdidos, Clara, e você é a chave para o nosso destino. Quando a escuridão finalmente a consumiu, a verdade terrível emergiu, algo que ela nunca poderia ter imaginado. O convento não era apenas uma prisão de almas, mas sim uma invocação, um altar construído do sofrimento de muitos. Clara se tornou o símbolo dessa conexão e, em sua escolha, moveu a balança entre o bem e o mal, em um abismo que nunca deveria ter sido tocado. Uma escolha ainda por vir, uma decisão que moldaria tudo. O que poderia acontecer quando a porta do inferno finalmente se abria? Clara sentiu a pressão da escuridão, como se o ar estivesse se esvaindo, cada respiração se tornando um desafio. As sombras se moviam freneticamente, uma dança macabra de dor e raiva. A queda dentro do abismo parecia interminável, cada segundo se arrastando, e o calor das chamas engolindo sua mãe ameaçava queimá-la por dentro. Com isso, um sentimento de desespero tomou conta dela. O medo a cercava, gritando que tudo estava perdido. Então, enquanto caía, uma onda de energia esmagadora a envolveu. Clara não estava mais sozinha. As almas, aquelas que ela pensara estar perdidas, estavam ao seu redor, uma multidão que se contorcia e se debatendo. Você trouxe isso para nós. Uma voz ecoou, potente e cheia de rancor. Clara olhou ao redor, assustada, encarando rostos familiares que antes esperavam por ela. Mas agora exalavam ódio e dor. Libere-nos, Clara. É por sua causa que estamos acorrentados. Ela estava no centro, cercada, sentindo a culpa como uma corrente gélida. Clara gritou, implorando. Não, eu não quis isso. Mas suas palavras eram tragadas pela escuridão. Não com raiva, mas com discriminação. A presença atrás dela, a figura monumental do antigo espírito, se ergueu nas sombras. É você quem deseja que eles estejam livres. Mas saiba que eles foram feitos para sofrer, e você também. Vocês pertencem a mim. Sua risada reverberou, e o ambiente estremeceu. A luz dentro de Clara começou a brilhar, um último lampejo de esperança. Não, eu não serei sua, gritou, erguendo a mão diante da criatura. Assim que fez isso, uma luz dourada explodiu, chicoteando como um raio, e tudo à sua volta pareceu parar. O portal atrás dela tremeu, se contorcendo. Mas imediatamente,
Essa luz se transformou em um miasma de sombras retorcidas e grotas. Um grito grotesco ecoou, e uma nova forma surgiu do abismo. Uma mulher, com vestes rasgadas que pareciam feitas de pura escuridão. Seus olhos, largas cavidades vazias, refletiam um horror inimaginável. Clara, ela sussurrou. Lembre-se de mim, eu sou sua verdadeira herança. A voz era sua, mas ao mesmo tempo não era. Era Clara, mas também era todas as suas vítimas. Uma onda de pavor a atingiu. Lembrou-se das lições, das promessas que havia feito e da paralisia que a acompanhava desde o incêndio. Essa mulher estava conectada a ela de uma maneira profunda, e as sombras começaram a se unificar, formando uma figura maior, mais poderosa. Não, a consciência de Clara lutou, tentando não olhar, mas era como um ímã. Os rostos dos pacientes torturados agora dançavam, em torno da figura, uma mistura de dor e cólera. Você é nossa salvadora ou nossa condenada? Sussurraram, e ela entendia com um arrepio. Ela era o elo entre os sofrimentos. Os olhos da criatura brilharam intensamente. Você pensa que eles querem ser livres? Na verdade, eles desejam o seu poder, Clara. Você é a essência do que significa ser triste, ser culpada. Os murmúrios aumentaram em um clamor ensurdecedor. A entidade se aproximou e tudo ao redor desmoronou. Clara gritou em desespero enquanto a mulher se aproximava. O que você quer de mim? E enquanto a luz ao seu redor se intensificava, a mulher fez um movimento lento, como um abraço que poderia consumir tudo. Um hálito gélido envolveu Clara, e a verdade começou a desmoronar em sua mente. O que se escondia debaixo da superfície? O que ela realmente era? E no ápice do terror, uma nova sombra se formou sobre todas elas, mais escura, mais profunda. Uma voz imunda, cheia de dulçor e veneno. Era um eco do Padre Francisco, sua figura se unindo à totalidade da desgraça. Finalmente você despertou o verdadeiro horror. Tudo isto foi planejado, Clara. Todo este sofrimento. Tudo isso é só o início. Aqui neste lugar, nós somos eternos, e agora você também será. O chão começou a rachar mais uma vez, e Clara sentiu o horror surgir em sua essência. As sombras estavam finalmente se revelando todos os segredos que lhe foram sussurrados por tanto tempo. O convento, um monumento de dor, tornou-se uma prisão de almas, e ela era o seu coração pulsante. A escuridão se contorcia como uma serpente viva, e Clara sentiu seu corpo ser puxado, a sensação de estar se desintegrando. Então, em um confronto explosivo, o ambiente se iluminou. Uma onda de calor e luz a envolveu como um abraço e a figura da mulher a compelindo a seguir. Em frente, os sussurros tornaram-se gritos. Não deixe que ela te capture. Você é mais do que isso. Clara sentiu a força de seus gritos, mas a presença maligna à sua volta estava se intensificando, formando uma tempestade de sombras e luz. Mas ao invés de ceder, algo dentro dela se despertou, um sentimento feroz de resistência. Não, eu não sou sua. Uma onda de determinação fluiu através dela, e Clara focou nessa centelha de luz interior, unindo-se a todas as almas que, por tanto tempo, desejavam liberdade. Eu não sou uma prisioneira, eu sou a soma de todas as minhas escolhas, dobrando a dor e revertendo a calamidade. E com um grito que atravessou os limites do horror e da esperança, ela fez sua escolha. A luz que emanava dela explodiu, sua essência clamando contra a escuridão que anteriormente a dominara. Pode-se ouvir a presença maligna ranger de dor. As sombras começaram a se desvanecer, mas em um último momento de desespero, as vozes tornaram-se um eco ensurdecedor. A verdade é mais terrível do que você pode imaginar. Você não pode escapar do que se esconde na sua própria alma. A escuridão pareceu ceder, mas uma gargalhada vinda do abismo penetrou seu ser. Uma risada gélida que reverberava nas paredes. Então tudo escureceu de uma vez. Clara estava no limbo da consciência, presa entre a luz e a escuridão. E a última coisa que as almas disseram antes de se dispersarem foi: estamos todos perdidos, Clara, e você é a chave para o nosso destino. Quando a escuridão finalmente a consumiu, a verdade terrível emergiu.
algo que ela nunca poderia ter imaginado. O convento não era apenas uma prisão de almas, mas sim uma invocação, um altar construído do sofrimento de muitos. Clara se tornou o símbolo dessa conexão, e em sua escolha moveu a balança entre o bem e o mal em um abismo que nunca deveria ter sido tocado. Uma escolha ainda por vir, uma decisão que moldaria tudo. O que poderia acontecer quando a porta do inferno finalmente se abria? De repente, uma fenda se abriu em seu coração, e no fundo da escuridão, um relâmpago de iluminação pérfido a atingiu. Clara teve uma visão, uma cena horripilante. O convento em chamas, mas não provocado por um acidente. Foi uma cerimônia, um ritual, sacrifícios oferecidos, cada um dos pacientes, cada um pedaço da alma do convento. Você nunca entendeu, Clara, ecoou a voz de Almeida, distorcida, como se o eco de seu espírito atormentado voltasse para atazanar suas memórias. Os rostos das almas, em um simulacro de dor, se viraram e se uniram em uma única voz. Você não é a salvadora. Você é a linchadora que nos trouxe até aqui. Esta dor é sua essência. O chão se abriu, revelando um abismo insondável. E Clara viu não apenas as almas, mas também rostos que ela conhecia, a mulher que a desafiou, Maria, e um homem de olhos frios, sorridente. O padre Francisco, seu mentor, mas agora ele era a serpente que se alimentava da dor alheia. Um estalo profundo percorreu a dimensão, e a forma dele se distorceu, mostrando verdadeiramente quem era. Não um homem de Deus, mas uma presença demoníaca, uma entidade que se escondia nas sombras da fé. Eu controlei esse lugar desde o início. Clara, você sempre foi a peça no meu jogo. A porta do inferno não se abre para os outros, mas para você. Suas palavras entorpeciam, como uma droga poderosa, e o pavor se solidificou em seu estômago. Agora, o verdadeiro horror se desenrolava. Clara viu os ecos da história do convento, torturados por uma fileira de sombras, até que tudo ruía, a luz tremeluziu e as correntes que prendiam as almas a ela se enredaram. Uma caçada demoníaca. O chão e as paredes pareciam vibrar com os lamentos distorcidos. E mais uma vez ela se perguntou: a que preço se desvencilhar da escuridão seria? Clara, última esperança, olhou ao redor e viu o que realmente estava em jogo. Cada sacrifício, cada lágrima que caiu no convento, cada alma perdida, tudo se ligava a ela. E em um último chamado, a verdade fez eco. O que você está disposta a sacrificar, Clara? Algum remorso? Ou talvez, alguém que você ama? O abismo enfim se abriu, e Clara hesitou, sabendo que a escolha final estava prestes a ser feita. A presença a observava, a expectativa subindo como uma onda. A escuridão se aproximava, e Clara teve a certeza de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Clara sentiu seu coração disparar, batendo pesado no peito como um tambor de guerra. O chão sob seus pés começou a rachar, a escuridão rasgando a realidade ao seu redor. Instintivamente, ela se virou para o abismo, que pulsava com um pulso maligno. As vozes, uma sinfonia de dor e desespero, se tornaram um coro ensurdecedor. Você é a causa do nosso sofrimento, gritavam. A presença maligna flutuava mais próxima, os olhos ardendo como brasas, enquanto a figura da mulher emergia cada vez mais. Você não tem escolha, Clara. Você é parte deste ritual. O terror apertou ainda mais seu coração. Era a voz de Maria, mas também era a do convento, como se a própria instituição estivesse viva. Nesse momento de desespero, algo mudou. Uma onda de calor percorreu a pele de Clara, quase como um abraço. Todos ao seu redor pareciam hesitar. A mulher deu um passo à frente, seu olhar penetrante fixo em Clara. Você pode libertar todos nós, mas precisa fazer um sacrifício. Que tipo de sacrifício? A voz de Clara saiu como um sussurro, quase perdida entre o alarido. Então a sala se iluminou, a escuridão retrocedendo um pouco, revelando mais rostos. Clara viu não só almas desesperadas, mas rostos conhecidos.
amigos, parentes, pessoas que pensou ter perdido de verdade. Até mesmo o rosto de sua mãe apareceu, seus olhos tão cheios de tristeza que Clara começou a chorar. Mãe, ela tentou alcançar a imagem, mas como um reflexo fugidia, desapareceu em um último suspiro de dor. A vida delas, Clara, você terá que abrir mão do que mais ama se quiser nos resgatar. A própria escuridão parecia vibrar com a energia da frase. E no instante em que ecoou, um arrepio correu pela espinha de Clara, uma sensação que a fez quase vomitar. Uma sombra crescente começou a se agitar no canto mais sombrio do convento. Clara virou a cabeça, e a visão a paralisou. O sacerdote Francisco surgia do nada, um sorriso cruel nos lábios. Acha que é a primeira a querer nos salvar, Clara. Você está tão enganada. Ele parecia envolver-se em escuridão, as sombras dançando ao seu redor, como serpentes sedentas. As almas começaram a se contorcer, e Clara percebeu que estavam se transformando. A luz que antes a envolvia agora se tornava uma sombra. As vozes mudaram. Liberte-nos, sacrifique aquilo que estiver mais próximo. E em um movimento desesperado, a escuridão engoliu Clara. Não era um espaço, era um campo de batalha, e Clara percebeu que a luta não era entre ela e a entidade, mas entre ela e si mesma. A luz agora lutava, e Clara viu seu reflexo em todos aqueles rostos, suas inseguranças, seus medos, suas falhas. Sacrifique o que te prende, solte sua essência, insistia a presença, e o ambiente começou a girar. Clara sentiu seu corpo se contorcer, a dor queimando como fogo em sua carne. O convívio com seus medos me fortalece, disse a voz. Dor se intensificou, e Clara viu suas próprias mãos se desgastarem, a pele se desvanecendo em sombras. Era um ritual de autossacrifício. A verdade a feriu profundamente. Ela não só precisava libertá-los, mas também abrir mão daquilo que carregava dentro de si. Não, eu não posso perder. Mas de repente um grito ecoou. Era sua mãe, não a imagem, mas a própria voz. Você é mais forte, Clara. Lute. A força dessa declaração arrebentou as correntes da dúvida. E a mulher em sombras hesitou. Clara sentiu uma onda de poder girar dentro dela. E naquele momento, no climão do horror, uma aliança inesperada se formou entre Clara e aquelas almas. Juntas, mais fortes, impulsionaram a luz. A escuridão tentou se reverter, mas a energia pulsante a empurrou de volta, revelando uma verdade chocante. O sagrado e o profano estavam entrelaçados, e os espíritos, na verdade, estavam prontos para se unirem a ela. O que a luz trouxe à mente de Clara era atroz. Você nunca foi apenas uma freira, Clara. Você é parte do ciclo, e uma escolha deve ser feita. O chão começou a ruir, e o verdadeiro horror voltou. A revelação que estava ali o tempo todo. Apenas um de vocês pode viver. O abismo rugiu, a luz e a sombra se unindo em uma batalha de visões. Memoriais a se desfazerem. A escolha que se aproximava era muito mais do que uma simples sacrifício. A dimensão do que estava acontecendo abriu uma fenda. O convento não era só uma prisão, mas o limiar entre realidades, onde Clara seria a chave. E no instante em que tudo alinhou, a pergunta ecoou forte em sua mente. Quem ela realmente estava disposta a sacrificar nessa jornada? Clara sentiu seu coração disparar, batendo pesado no peito como um tambor de guerra. O chão sob seus pés começou a rachar, a escuridão rasgando. Freira enfrenta paciente aterrorizante, e o segredo sombrio está prestes a ser revelado. A freira Clara caminhava pelo corredor do convento, suas sandálias arrastando-se sobre o chão de pedra fria. Há anos, naquele lugar isolado, a morte era uma presença constante. Ela estava acostumada a cuidar de pacientes em estado terminal, a abraçar o sofrimento como parte de sua missão. Mas a chegada do Sr. Almeida mudaria tudo. Desde o primeiro instante em que seus olhos cruzaram, um arrepio percorreu sua espinha. Ele tinha uma aura perturbadora, um mistério que pairava sobre ele como uma sombra. Naquela noite, enquanto Clara preparava o remédio para Almeida, o ar ficou gélido. Um sussurro veio de algum lugar. Ajude! Ecoou na escuridão. O coração de Clara disparou.
É apenas a sua mente, ela disse para si mesma, tentando ignorar a sensação de desespero. Mas nas horas que se seguiram, uma série de eventos estranhos começou a desdobrar-se. Os pacientes sussurravam entre si, seus rostos pálidos tingidos de um medo que Clara nunca havia visto. As velas chamuscavam, pequenas chamas tremulando como se estivessem em um frágil equilíbrio com a escuridão que se aproximava. Naquela manhã, quando Clara entrou no quarto de Almeida, ele estava pálido, quase transparente. Seus olhos profundos refletiam um passado que ela não queria encarar. Freira, você sabe quem eu sou, não sabe? A pergunta dele cortou o ar. Clara sentiu um calafrio. Você deve descansar, Sr. Almeida, respondeu, tentando afugentar os pensamentos que começavam a circular em sua mente. Mas ele apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. No dia seguinte, Clara foi acordada no meio da noite por um grito. Correndo pelo corredor, encontrou um dos pacientes, a expressão de puro terror em seu rosto. Ela está aqui, a sombra da morte. Clara tentou acalmá-lo, mas o homem começou a se debater. Ele viu algo que ela não conseguia ver. Algo que ameaçava engoli-la. E aquele canto escuro do convento parecia fazer ecoar sua aflição. A cada dia que passava, Almeida revelava mais de suas memórias. Lembre-se, Clara, a culpa nunca morre. Ela sentia um nó se formar em sua garganta. As palavras dele eram como garras, persistindo em seu coração. Sombras se moviam para além do alcance da luz. E Clara sentia que estavam assistindo, esperando o momento certo para atacá-la. Quando a noite caía, sussurros se acumulavam nas paredes, murmúrios de um passado que Clara tentara enterrar. Finalmente, numa noite sombria, enquanto as estrelas pareciam ocultar-se no céu, Clara decidiu confrontar Almeida. Por que você está aqui? O que você quer de mim? Sua voz estava carregada de medo. Eu sou a verdade que você tem medo de descobrir. Estamos ligados, Clara. Sua fuga do passado trouxe sua própria condenação. As gotas de suor escorriam pela sua testa e a sensação de morte começou a envolver o convento. No instante em que o relógio badalou a meia-noite, Clara soube que algo terrível estava para acontecer. O ar ficou pesado, a escuridão parecia viva. Ela encarou os olhos de Almeida, que agora brilhavam com a intensidade de uma tempestade. Você ainda pode escolher, Freira. Encare seus medos ou continue vivendo nas sombras de sua própria história. A atmosfera estava eletrificada, e Clara sentiu que tudo estava prestes a mudar. A liberdade ou a condenação dependia de sua escolha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada, o coração batendo forte, os olhos fixos nos de Almeida. A tensão no ar era palpável. Encare seus medos, disse ele, e aquilo reverberou em sua mente como um eco distorcido. Mas o que poderia ser mais aterrador do que aquela presença encarnada? Lembrou-se das paredes do convento, sempre frias, sempre carregadas de um peso que nunca conseguira tocar. A atmosfera começou a mudar e um arrepio, não só do medo, mas de algo mais primitivo, percorreu seu corpo. As sombras dançavam nas paredes, como se ganhassem vida própria. De repente, um estrondo veio do altar, um som ensurdecedor que cortou o silêncio como uma faca. Clara e Almeida se viraram, os olhos arregalados, e algo se moveu na escuridão. Foi uma sombra, mais densa que as outras, se arrastando pelo chão. Ela ondulava, como se estivesse viva.
Clara sentiu a ânsia subir ao perceber que não era apenas um jogo da sua mente. Era um demônio. Aquela ideia a fez estagnar. Uma mistura de terror e descrença invadia. Mas algo no fundo de sua mente dizia que aquela criatura estava ali para provocá-la. Clara, sussurrou Almeida com um tom melancólico. Você não sabe, mas já a viu antes. Uma memória surgia, fugidia. Flashbacks de uma noite esquecida, cercada por risos, mas também pelo pavor que ela havia enterrado. O convento, aquele abrigo que sempre a protegeu, tornava-se sua cela. A sombra avançou, e com ela, a verdade passou a se desvelar. Era como se pedaços de realidade se descolassem frente aos seus olhos. Não, não pode ser, Clara murmurou. Seu corpo tremia agora, o horror da revelação fazendo seu estômago revirar. A culpa nunca morre. O eco dá. Esperando para ser feita. A escuridão começava a se solidificar, as sombras lentamente tomando forma, enquanto Clara se preparava para o que poderia ser o seu maior e mais temido desafio. E assim, o convívio se tornava um ciclo sem fim, com o terror à espreita, ensaiando seu passo final. Clara sentiu seu coração disparar, batendo pesado no peito como um tambor de guerra. O chão sob seus pés começou a rachar, a escuridão rasgando a realidade ao seu redor. Instintivamente, ela se virou para o abismo, que pulsava com uma energia maligna. As vozes, uma sinfonia de dor e desespero, se tornaram um coro ensurdecedor. Você é a causa do nosso sofrimento, gritavam, e seu eco reverberou como um trovão. A presença maligna flutuava mais próxima, os olhos ardendo como brasas, enquanto a figura da mulher, da qual não sabia se era amiga ou inimiga, emergia cada vez mais. Você não tem escolha, Clara. Você é parte deste ritual. O terror apertou ainda mais seu coração, congelando-a no lugar. Era a voz de Maria, mas também era do convento, como se a própria instituição estivesse viva, sussurrando segredos sombrios. Nesse momento crítico, algo mudou. Uma onda de calor percorreu a pele de Clara, não como um abraço acolhedor, mas como um aviso cruel. Os espectadores, as almas aprisionadas, hesitaram. Com os rostos distorcidos pela dor, olhavam para ela, um chamado desesperado enredado em gritos de raiva. Libere-nos, sacrifique aquilo que ama. Que tipo de sacrifício? A voz de Clara saiu como um sussurro, quase perdida entre o lamento das almas. Então, o abismo atrás dela pulsou novamente, revelando uma nova forma horripilante. O próprio Padre Francisco, agora transfigurado em uma criatura grotesca, surgiu do vazio. Seu rosto familiar estava repleto de uma satisfação perversa. Você realmente acredita que pode nos salvar? Você nunca se libertará da culpa. Clara. A presença dele envolvia a sala como uma fumaça densa, e a verdade se tornou opressiva. Você deixou que a dor se alimentasse de você por tanto tempo. Agora é hora de pagar a conta. E com as palavras, o ar gelou ao redor deles, um frio que cortava até os ossos. Clara olhou para o chão e viu figuras se erguerem das fissuras, sombras alimentadas por desespero, ganhando forma e densidade, cercando-a como uma tempestade. As vozes começaram a se fundir em um grito coletivo de agonia. Você é nossa esperança e nossa condenação. Cada grito ressoava em sua mente, provocando-lhe cada traço de medo, de culpa. Clara queria gritar, mas as palavras foram engolidas pelo terror crescente. Agarrando-se a um fio de esperança, buscou a luz interna que havia quase perdido. De repente, o portal atrás de si começou a engolir luz, revelando uma cena aterradora, uma cerimônia grotesca, as almas amontoadas, sacrificadas em um ritual que Clara não conseguia entender completamente, mas suas consequências eram claras. Fragmentos de memórias dançavam em sua mente. Todas as vidas que cruzaram o convento, os gritos perdidos nos corredores,
a essência torturada de cada um deles. Uma nova presença emergiu. Não uma face, mas uma ideia horrível. O convento não era apenas um abrigo. Era um epicentro de dor, alimentando a energia sombria que agora pulsava descontroladamente em cada centímetro daquela estrutura. O que se escondeu sob o manto da religião nunca foi benigno. Era um culto insidioso, uma necessidade de sacrifício. Você construiu isso. Clara sentiu a verdade afundar como um peso em seu coração. Seu sangue começava a ferver, enquanto um grito silencioso ecoou em sua alma, trazendo imagens distorcidas das vidas que haviam sido perdidas por sua inação. As sombras ao seu redor começaram a girar, crescendo e enredando-se como serpentes, revelando suas garras gélidas. Sem você, nada disso existiria. É culpa sua que eles estão aqui. A presença de Francisco pairava sobre ela, sedutora, amarrando suas palavras com força. E essa conexão, essa culpa, era real, e Clara sentiu cada fragmento da própria dor dela se unindo àquela treva. Mas em meio ao caos, algo dentro dela começou a pulsar. Uma luz, não apenas a do convento, mas uma luz que era dela, um espírito indomável. Eu não sou a chave para o seu ciclo. Eu sou a defensora dos inocentes, gritou, e a luz explodiu ao seu redor, iluminando o abismo, fazendo as sombras recuarem. Mas as vozes mudaram de tom, e um canto antigo estourou, vindo de um lugar que Clara nunca poderia imaginar. Você não pode escapar do que você é, Clara. Você pode lutar, mas suas verdadeiras memórias serão sempre uma prisão. As paredes começaram a estalar com a pressão, como se o próprio convento estivesse surpreso por sua ousadia. A energia ao redor começou a vibrar, e Clara sabia que estava diante de um ponto decisivo. Com um grito que atravessou os limites do horror e da esperança, ela fez sua escolha. A luz que emanava dela explodiu, sua essência clamando contra a escuridão que anteriormente a dominara. Então, na curva da batalha, algo terrível aconteceu. Um chão se abriu, e uma sombra insidiosa emergiu, uma fenda escura pulsante, com uma revela designação maligna. Clara olhou para o abismo, e viu figuras encapuzadas, seus rostos ocultos por sombras densas, sussurrando segredos em uma língua ancestral. Eram deuses antigos, entidades que haviam sido aprisionadas sob as fundações daquele convento, revelando-se na batalha. O rosto do padre Francisco começou a se contorcer, ao lado da mulher que chamava de amiga. Essa é a verdadeira face do nosso culto, Clara. Abrindo caminho para nós, você não libertou apenas os perdidos. Você trouxe de volta horrores que nunca deveriam ser libertados. A fenda se alargou e uma escuridão profunda começou a se espalhar, engolindo tudo ao seu redor, revelando a verdadeira natureza do convento como um portal entre mundos. O que você fez? Clara gritou, percebendo que não apenas o destino das almas estava em suas mãos, mas agora o equilíbrio entre luz e escuridão. A ligação que sempre existiu estava sobre ela como um fardo. E por um instante, o mundo pareceu rodar. A escuridão se formou em um tornado furioso, e Clara sentiu que poderia ser tragada para sempre. As sombras começaram a sussurrar, e Clara ouviu uma verdade no eco distante. Agora você é uma das nossas, Clara. Você não pode escapar do que trouxe. E as sombras se aproximaram cada vez mais, uma contagem regressiva para o que estava por vir. O que significava isso? Qual seria o preço a se pagar? As entidades dançavam, e a escuridão havia tomado conta. E a pergunta que ecoava em sua mente com um grito agonizante. Até onde ela iria para salvar aqueles que nunca poderia salvar? Clara sentiu seu coração disparar, batendo pesado no peito como um tambor de guerra. O chão sob seus pés começou a rachar, a escuridão rasgando a realidade ao seu redor. Instintivamente ela se virou para o abismo, que pulsava com uma energia maligna. As vozes, uma sinfonia de dor e desespero, se tornaram um coro ensurdecedor.
Você é a causa do nosso sofrimento, gritavam, e seu eco reverberou como um trovão. A presença maligna flutuava mais próxima, os olhos ardendo como brasas. A figura da mulher, da qual não sabia se era amiga ou inimiga, emergia cada vez mais. Você não tem escolha, Clara. Você é parte deste ritual. O terror apertou ainda mais seu coração, congelando-a no lugar. Era a voz de Maria, mas também era do convento, como se a própria instituição estivesse viva, sussurrando segredos sombrios. Nesse momento crítico, algo mudou. Uma onda de calor percorreu a pele de Clara, não como um abraço acolhedor, mas como um aviso cruel. Os espectadores, as almas aprisionadas, hesitaram. Com os rostos distorcidos pela dor, olhavam para ela, um chamado desesperado, enredado em gritos de raiva. Libere-nos! Sacrifique aquilo que ama. Que tipo de sacrifício? A voz de Clara saiu como um sussurro, quase perdida entre o lamento das almas. Então, o abismo atrás dela pulsou novamente, revelando uma nova forma horripilante. O próprio Padre Francisco, agora transfigurado em uma criatura grotesca, surgiu do vazio. Seu rosto familiar estava repleto de uma satisfação perversa. Você realmente acredita que pode nos salvar? Você nunca se libertará da culpa, Clara. A presença dele envolvia a sala como uma fumaça densa, e a verdade se tornou opressiva. Você deixou que a dor se alimentasse de você por tanto tempo. Agora é hora de pagar a conta. E com as palavras, o ar gelou ao redor deles, um frio que cortava até os ossos. Clara olhou para o chão e viu figuras se erguerem das fissuras. Sombras alimentadas por desespero, ganhando forma e densidade, cercando-a como uma tempestade. As vozes começaram a se fundir em um grito coletivo de agonia. Você é nossa esperança e nossa condenação. Cada grito ressoava em sua mente, provocando-lhe cada traço de medo, de culpa. Clara queria gritar, mas as palavras foram engolidas pelo terror crescente. Agarrando-se a um fio de esperança, buscou a luz interna que havia quase perdido. De repente, o portal atrás de si começou a engolir luz, revelando uma cena aterradora. Uma cerimônia grotesca, as almas amontoadas, sacrificadas em um ritual que Clara não conseguia entender completamente. Mas suas consequências eram claras. Fragmentos de memórias dançavam em sua mente. Todas as vidas que cruzaram o convento. Os gritos perdidos nos corredores. A essência torturada de cada deles. Todos vocês pertencem a mim. A voz de Francisco ressoou, poderosa e cheia de revolta. A medida que los ecos da dor se entrelazaban, un pavor indescriptible tomó conta de Clara. Era como si el propio convento tuviese ganado vida, una fuerza pulsante de sentimientos negativos que la oprimía. Y entonces la figura de la mujer se desfue en sombras, revelando una verdad terrible. Mas somos todos un só, todas as almas, cada sofrimiento faz parte de você. É você quien nos nutre. O chão se abrió sobre sus pies, y Clara cayó. Regiones del convento revelándose como un ritual ancestral, un pacto maligno. Una tempestad de demonios corpóreos se formó a su vuelta, cada uno más horrendo que el anterior. Ellos eran las faces de todos que Clara conocía, rostros bizarros presos entre el conforto y el horror. E ella se viu. No centro de tudo, a fonte de sua dor. Você pensa que pode escapar? Você não é a freira que acreditou ser. Você é a guardiã do nosso maior segredo. O chão tremeu com a revelação. Não! Clara gritou, lembrando-se da bondade que tentou espalhar como freira. Mas a mentira desmoronava com cada palavra. Francisco se transformou em um ser ainda mais terrível, uma combinação de todas as almas perdidas. A única maneira de escapar é abraçar quem você realmente é. E neste instante, Clara viu sua vida se expor diante dela, seus medos, suas fraquezas, suas escolhas. E em meio a essa revelação horripilante, uma expectativa sinistra começou a se formar. Ao invés de aceitar a escuridão, uma fúria nova brotou de dentro dela. Não, eu sou mais forte. E neste grito de resistência,
uma onda de luz purificadora explodiu, iluminando a sala como uma erupção solar. Mas no calor desse momento, uma verdade cruel surgiu como um trovão implacável. A luz era a própria chama da sua alma, a centelha de vida que, em essência, mantinha o convento preso. E com um rugido ensurdecedor, a escuridão, antes acanhada, agora desabrochou como um pesadelo que se tornava real. Você não pode nos deter. Você nos trouxe até aqui. Agora você fará parte disso para sempre. E com essas palavras, Clara começou a entender. A verdadeira prisão seria sua própria luz, atormentando-a eternamente. Um último grito ecoou pela sala antes que o mundo ao seu redor começasse a oscilar e se desintegrar, e os demônios, antes confinados, agora se deslizavam em direção a ela com uma voracidade insaciável. Clara percebeu que havia cruzado uma linha, e agora a batalha definitiva começara. Mas até que ponto sua luz realmente poderia brilhar sem se deixar consumir? Clara sentiu seu coração disparar, batendo pesado no peito como um tambor de guerra. O chão sobe. Seus pés começou a rachar, a escuridão rasgando a realidade ao seu redor. Instintivamente, ela se virou para o abismo, que pulsava com uma energia maligna. As vozes, uma sinfonia de dor e desespero, se tornaram um coro ensurdecedor. Você é a causa do nosso sofrimento, gritavam, e seu eco reverberou como um trovão. A presença maligna flutuava mais próxima, os olhos ardendo como brasas. A figura da mulher, da qual não sabia se era amiga ou inimiga, emergia cada vez mais. Você não tem escolha, Clara. Você é parte deste ritual. O terror apertou ainda mais seu coração, congelando-a no lugar. Era a voz de Maria, mas também era do convento, como se a própria instituição estivesse viva, sussurrando segredos sombrios. Nesse momento crítico, algo mudou. Uma onda de calor percorreu a pele de Clara, não como um abraço acolhedor, mas como um aviso cruel. As almas aprisionadas hesitaram, seus rostos distorcidos pela dor. Libere-nos, sacrifique aquilo que ama. Uma voz ecoou forte, e Clara se sentiu envolta por uma pressão pesada, como se cada espectro estivesse coletando energia ao redor dela. Que tipo de sacrifício? A voz de Clara saiu como um sussurro, quase perdida entre o lamento das almas. Então, o abismo atrás dela pulsou novamente, e uma fenda se abriu. O próprio Padre Francisco, agora transfigurado em uma criatura grotesca, surgiu do vazio. Seu rosto familiar estava repleto de uma satisfação perversa. Você realmente acredita que pode nos salvar? Você nunca se libertará da culpa, Clara. A presença dele envolvia a sala como uma névoa, e a verdade se tornou opressiva. Você deixou que a dor se alimentasse de você por tanto tempo. Agora é hora de pagar a conta. E com as palavras dele, o ar gelou ao redor deles, um frio que cortava até os ossos. Clara olhou para o chão e viu figuras se erguerem das fissuras, sombras alimentadas por desespero, ganhando forma e densidade, cercando-a ao redor. As vozes começaram a se fundir em um grito coletivo de agonia. Você é nossa esperança e nossa condenação. Cada grito ressoava em sua mente, provocando-lhe cada traço de medo, de culpa. Você não pode escapar do que você é, Clara. Você pode lutar, mas suas verdadeiras memórias serão sempre uma prisão. E ao olhar para aquelas faces, Clara percebeu. Todas eram rostos que conhecia. Cada paciente que havia tratado, cada vida que pensou ter salvado. Agora, elas a cercavam, e o sentimento de culpa crescia dentro dela como uma sombra negra. Vocês não podem ficar aqui. Eu não posso viver com isso. As palavras saíram como um grito rouco. Mas no calor desse momento, uma presença muito mais sombria começou a se formar. Uma sombra densa, mais forte do que qualquer uma vista antes. Os olhos da entidade brilharam com um tom vermelho intenso e profundo. Você não está sozinha nesta jornada, Clara. Eu sou o reflexo do seu sofrimento. Mas você e eu somos uma só entidade agora.
e a risada ecoou, um riso que fazia o chão tremer. Então, as sombras se agitaram e se uniram, formando uma figura colossal, uma abominação de muitas faces, e Clara percebeu que a verdadeira fonte do mal não era o convento, nem Francisco, mas sim o que ela mesma alimentou em sua mente. Era a força que a mantinha presa em seu próprio tormento. Lute contra isso, Clara. Uma voz familiar cortou a escuridão. Maria, você possui o poder necessário. Você é a chave, não apenas a guardiã. Naquele instante, Clara vislumbrou algo inesperado. As almas começaram a girar, formando uma corrente de luz, uma energia coletiva que pulsava em uníssono. Liberte-se, queime suas amarras, não deixe que esta entidade a domine. Os rostos em torno dela se uniram aos gritos, sua vontade fervilhando. Clara, sentindo a pressão do abismo ao seu redor, decidiu lutar. Com um grito poderoso e alucinado, ergueu os braços, sua própria luz pulsando. A escuridão hesitou, e então a atmosfera mudou. Algo além da realidade alçava voo, um portal entre vidas que se dilatou, e a essência coletiva ao seu redor começou a se misturar ao próprio corpo. Repentinamente, a verdade cruel e horrenda se revelou em um confronto de opostos. A luz e a escuridão dançavam em um embate feroz, enquanto Clara percebia que a solução não estava em romper, mas em confrontar. Uma escolha que não apenas alterava seu destino, mas a própria estrutura daquela dimensão. E em um momento de claro entendimento, Clara questionou: eu sou realmente a causa disso tudo? Ou sou apenas a forma como isso chegou aqui? As vozes dobraram, e com isso, o terror evoluiu. O convento como um todo, começando a desmoronar na essência de suas próprias fundações. As almas estavam se contorcendo, e o mundo girava, e com um último grito de desafio, tudo desabou. O abismo não era só uma prisão, mas uma sinfonia de escolhas, e a transformação que Clara liberou a fez ver tudo sob uma nova luz, reconhecendo que tudo que havia conhecido mudara em um instante. E quando o véu finalmente se levantou, a verdadeira dimensão do horror que aguardava por ela se revelava. Naquele momento, não restava dúvida. O verdadeiro mal nunca havia estado dentro do convento, mas sim nas corações dos que o povoavam. E Clara se viu diante da escolha mais aterrorizante de todas. Quanto ela realmente estava pronta para sacrificar para garantir que a escuridão não consumisse não apenas as almas que lá habitavam, mas também a si mesma. Clara estava no centro do furacão, de sombras e gritos. O abismo à sua frente pulsava, com a intenção maligna de séculos, como se quisesse engoli-la inteira. A presença de Francisco pairava como um espectro, seus olhos brilhando com a expectativa de que ela se rendesse ao medo. Você não pode lutar contra quem você realmente é, ele sussurrou, uma voz que ressoava com a dor de todas as almas que ali havia. Não, Clara gritou, tentando afastar a culpa que a envolvia, mas suas palavras foram tragadas pelo eco ensurdecedor das almas. Todos os rostos que conheceu, agora maculados pela desgraça, a olhavam com reprovação. Sua alma. E então algo dentro dela se acendeu, uma luz que lutava para brilhar mesmo diante do desespero. O calor que emanava de seu peito era uma chama indomável, uma centelha de esperança em meio ao caos. Eu sou mais do que isso, Clara afirmou, sua voz agora firme. Eu sou a guardiã, eu protegerei vocês. A luz dentro dela explodiu, um raio de calor e poder brilhando intensamente, fazendo as sombras hesitarem. Clara sentia que essa luz era o que a separava da escuridão. Um bilhete de fadiga e liberdade. Vocês não estão sozinhos. Com um movimento determinado, Clara ergueu a mão. Aquela luz pulsava com cada batida de seu coração, como se estivesse chamando as almas à sua volta. Elas pararam, e um por um, começaram a se manifestar em formas mais nítidas, lembranças de vidas passadas tomando forma. Os rostos familiares, agora livres da dor, flutuavam ao seu lado, unindo forças neste último confronto. Juntos! Clara gritou, e a luz que emanava deles uniu-se numa explosão radiante.
desenhando um caminho para a saída. O portal escuro começou a se fechar, vendado por suas convicções renovadas. A presença de Francisco ficou agitada, seu sorriso malicioso se desmanchando. Você não pode, Clara. Você não pode nos impedir. Mas já estava feito. O poder de suas escolhas, de cada ato de compaixão que um dia ela tivera, pode vencer a escuridão. A luz tomou forma. Um abraço quente consumindo as sombras. Clara olhou ao seu redor, enquanto os rostos das almas sorriram, transparecendo alívio. Elas não eram mais prisioneiras. Agora eram livres. A sensação de esperança começou a preencher o espaço, e uma onda de alegria a inundou. Mas antes que pudesse relaxar, sentiu uma tremenda agitação. O abismo, enfurecido, começou a engolir tudo mais uma vez. Fugir significa condenar todos nós. Ressoou a voz de Francisco, agora rouca e desesperada. A fenda se alargou, criando um vórtice de escuridão que ameaçava fazer Clara voltar. Renuncia ao que ama, ou será consumida. A exigência se tornou um rugido. Clara olhou ao redor, percebendo que apesar da vitória, parte dela ainda pertencia a esse lugar sombrio. Mas não. Esse não era seu destino finais. Com a firmeza de quem já havia enfrentado seus medos, ela gritou: Eu não recuarei. Vocês podem ficar com suas sombras. Eu escolho a luz. E com aquilo, a explosão de luz finalmente consumiu tudo. O abismo se fechou em um rugido ensurdecedor, levando consigo os fragmentos